Olá, boa tarde. Aqui estamos para mais um podcast Sexta-feira à 3, uma ideia do António Tadeia, do Luís Sobral e minha. Hoje cabe-me a mim lançar o tema principal. O tema principal será sobre os tetos salariais, benefícios e consequências dos tetos salariais. Digo já que sou contra. Teremos depois dois temas mais pequenos, mas que podem já ser lançados. O António Tadeia pode lançar o dele e depois o Luís Sobral. Isto anda tudo à volta do mesmo. Eu hoje quero falar-vos da ofensiva que está a ser feita pelas grandes marcas de streaming aos direitos televisivos porque isto vai, de certa forma, encaixar numa situação que para nós pode ser ligeiramente preocupante, que é o futebol está como a economia, e os grandes mercados vão tendo primazia. Nós não temos ainda, neste momento, em Portugal, sequer a certeza de podermos ir a ver o próximo campeonato do mundo, porque neste momento ainda não há acordo para que isso venha a acontecer. E o meu tema é o Mundial de Futsal Feminino, porque é o primeiro, e era uma coisa já muito ambicionada há muito tempo, significa investimento da FIFA na vertente feminina. Desta vez não é futebol, é futsal, igualmente importante, e também porque permitirá falar um bocadinho sobre o que é planear a longo prazo no desporto. E eu só acredito que se consegue resultados planeando a muito, muito, muito longo prazo. Zé. Ótimo. Então, vamos começar pelo tema principal, para podermos discutir. Eu vou lançar aqui algumas notas e depois poderemos, de facto, ouvir a nossa opinião, sabendo que o Luís é claramente contrário, já o anunciou. Nós ainda não demos a nossa opinião, mas o Luís já anunciou a dele. Mas pronto, é assim. Ainda bem. Hay gobierno, sou contra. Ótimo. A verdade é que a Inglaterra aprovaram uma lei de sustentabilidade económico-financeira de curto e médio prazo, não direi de longo prazo, eles dizem de longo prazo, mas parece mais de médio prazo, com um teto salarial que poderá atingir 85% das receitas desses concorrentes à competição para a época 26-27. E, portanto, nessa lei da sustentabilidade há uma série de compromissos económicos, mas, acima de tudo, o que eu queria trazer a questão dos tetos salariais, porque nós sabemos exatamente, por exemplo, a PFA, que é o sindicato inglês, o Professional Football Players Union, em Inglaterra, eles não concordam, portanto dizem que não se pode limitar a capacidade de alguém ganhar a vida, seja o montante que for e o que estiver em causa. Portanto, que também não pode ser uma medida imposta de forma unilateral e que poderá haver, inclusive, formas de acordo. Algumas sociedades de advogados também já se manifestaram contra a lei, dizem que a livre concorrência é posta em causa e, portanto, que não pode ter posta em causa a livre concorrência. Mas eu quero chamar-vos a atenção para o seguinte. Numa competição profissional, num campeonato profissional, que nós já aqui discutimos, e no modelo de gestão de um campeonato profissional, tem que haver, não pode haver monopólio, ou seja, se houver alguma equipa que domina o mercado a 100%, não há negócio, portanto, não há jogos, não vale a pena, portanto, não interessa, ganha sempre o mesmo e temos 100% de certeza dos resultados. Portanto, a competição profissional é gerida normalmente no modelo, digamos que, de cartel, no modelo de interesses comuns de toda a gente, em que a única coisa que perdem são os jogos. Ou seja, as empresas não estão lá para perder capital, para terem contas de exploração negativas, mas bem pelo contrário, para ganharem e para conseguirem ter uma competição equilibrada. E isso tem muito a ver com a concorrência leal versus a concorrência desleal. Ou seja, tem muito a ver com que não se poder contratar jogadores por valores que não se conseguem pagar, ou que se está à espera de ter sucesso desportivo para se poder, de facto, cumprir com esses compromissos, e depois chegar-se ao final da época a atingirem-se os objetivos, e outro que foi respeitador, que pagou sempre a tempo e horas, que cumpriu os seus compromissos, não atinge os seus resultados desportivos e, claro, é penalizado. Dir-me-ão que para isso há questões como o licenciamento e como o controle financeiro. É verdade,
mas o endividamento também pode acontecer e isso coloca em causa, muitas vezes, a integridade da competição e a própria credibilidade da competição. Por isso, eu acho que tem que haver aqui algum bom senso e algum ponto de equilíbrio para que a competição seja credível, para que a competição seja íntegra, porque a concorrência entre os concorrentes tem que ser uma concorrência leal, clara, aberta, sem qualquer tipo de subterfúgios. Dou-vos como exemplo o que se passou há muitos anos na NBA, quando o próprio Michael Jordan, porque havia teto salarial, e há teto salarial de forma diferente, o próprio Michael Jordan baixou o seu salário, sabendo que receberia mais dinheiro se atingisse prestações mais elevadas, e os Bulls, como sabem, naquela altura, dominaram, para que houvesse percentagem dentro desse, aqui neste caso, dos 85%, para poder contratar, naquele caso foi o Dennis Rodman, que vocês lembram-se, era um poste que era fundamental, exatamente, que era fundamental para a equipa, e isso aconteceu. Acho que foi o maior exemplo de como o teto salarial funcionou em relação a um grande jogador, digamos mesmo, o jogador mais marcante da história da NBA e provavelmente o desportista mais bem pago de sempre no mundo, ainda hoje, com dividendos altíssimos, nomeadamente da sua marca desportiva, não é? Que está ligada à Nike, a Jordan Brand. Sabes que isso, Zé, desculpa lá, isso é geracional. Ainda há dias estava a assistir a uma discussão sobre isso, quem era o basquetebolista mais impactante sempre na NBA, e a malta com menos de 30 anos não fala de Michael Jordan. Mas segue em frente. É verdade. Nós achamos que era o Michael Jordan, sem dúvida. Se calhar, os mais velhos que nós até falam do Magic Johnson, até eventualmente. E o Magic Johnson foi importante. É da mesma altura, mais ou menos. Para uma marca como a Nike, associada à competição desportiva, não houve nenhum basquetebolista, nem nenhum desportista mais importante que o Michael Jordan para a Nike. Especificamente para a Nike, não houve. Sim, a Nike nasceu ali. Mas, e eles usam todos ter Nike. desfocado do tema, foi só mesmo... Eles usam todos Nike, a verdade é que eles usam para todos fazer Nike. Aqui um alerta geração. Alerta geracional. O alerta geracional, e também podemos falar do Kobe, podemos falar de tantos outros, mas não é de basquete que estamos a falar. Estamos a falar de teto salarial. Da Bratilova. Não é isso. Estamos a falar de teto salarial. O importante é nos vamos desviar. Estamos a falar da importância ou não que os tetos salariais terão, fundamentalmente nisto, nos compromissos dos concorrentes em terem uma concorrência leal, na credibilização da própria competição, em não haver salários que não são pagos, em que os compromissos são de facto cumpridos, e na integridade da competição. Porque no caso de subidas e descidas de divisão, como acontece no modelo europeu, nós sabemos que, nomeadamente em Portugal, já houve situações muito piores. Hoje há um maior controle, ainda não o controle que nós gostaríamos que houvesse, mas por outro lado, nós vivemos em modelos económicos em que a livre concorrência é aceita e é universalmente aceita nas nossas sociedades ocidentais, em que não se pode limitar, de facto, o investimento. A UEFA também tem essa implicação, não é? O regime da UEFA também limita e obriga a que haja um controle muito mais eficaz. E, no fundo, isto está lançado porque acontece na Liga Inglesa e vai, de facto, alargar-se. E era isso que eu queria ouvir-vos também em relação a estas matérias. Qual de vocês quer começar? Olha, deixa-me só dizer uma coisinha muito rápida, porque eu não tenho uma opinião tão firme como tem o Luís, com certeza, sobre este tema, só para enquadrar. Dizer que na Premier League tudo isto é votado pela Assembleia Geral dos donos dos clubes, dos 20 clubes que participam, e foram aprovadas duas regras, conforme disseste, uma delas SCR, outra SSR. A SCR é o Squad Cost Ratio, ou seja, o racional do custo de equipa, e a SSR, o sistema de sustentabilidade e resiliência. Basicamente, a SSR é muito parecida com aquilo que é o fair play financeiro, em que permite um determinado nível de prejuízo ao fim de alguns anos, e essa foi aprovada por unanimidade. É muito inspirada na UEFA. Essa é muito inspirada na UEFA. Essa foi aprovada por unanimidade. A outra, a do Squad Cost Ratio, só foi aprovada por 14 dos 20 clubes. E atenção,
Se fossem 13, não passava. Agora, o que eu acho curioso é a gente olhar para isto e ver quem é que votou contra. E pensamos assim, quem é que pode votar contra uma coisa que limita os gastos? Qual é a primeira coisa que nos vem Quem à pode cabeça? gastar? Quem pode Como? gastar? Quem Não, pode gastar? foi exatamente ao contrário. Quem votou contra foram o Bournemouth, o Brighton, o Brentford, o Crystal Palace, o Fulham e o Leeds United. Foram as 6 equipas que votaram contra. E porquê? Porque aquilo que estamos aqui a falar é de limitar aquilo que as equipas ou os clubes podem gastar a uma percentagem daquilo que faturam. E quem pode gastar fatura sempre muito. Uhum. Não é? Estas questões do fair play financeiro e dos limites ao gasto, eu percebo-as e, em princípio, sou a favor da regulação do mercado, porque acho que o mercado... E vamos falar sobre mercado desregulado mais daqui a bocadinho, quando eu falar aqui da cena dos direitos televisivos, não nos traz nada de bom, muito menos a nós em Portugal. Mas, em princípio, sou a favor, mas depois também sou sensível a argumentos contra. E quando a UEFA inventou o fair play financeiro, e acho que já tivemos um podcast que Uhum. foi sobre Sim, precisamente o fair play financeiro, sim. havia muita gente, sobretudo os franceses, diziam assim, e os franceses, lá está, com o dinheiro do Paris Saint-Germain, mas estamos aqui a cortar a possibilidade de se investir. Se eu só posso gastar, e na UEFA nem são 85%, creio que são 70%, se eu só posso gastar São 70%. 70%, são. Sim, se eu só posso gastar... Em Inglaterra vão ser 85, portanto 85, sim. está acima. Se eu só posso gastar 70% em salários daquilo que eu ganho, então eu não posso investir para melhorar a minha equipa e vou estar constantemente... Se eu sou pequenino hoje, vou ser pequenino a vida toda. Estamos aqui a anular aquilo que é um dos princípios básicos da economia, que é o investir, o semear para colher mais tarde, não é? Portanto, não... à partida, é uma coisa que a mim também me deixa um bocadinho baralhado. Aquilo que eu sou a favor, e sou a favor a 1000%, mas isso nunca vai passar, ou nunca vai ser feito em condições, e felizmente os ingleses, felizmente para eles, os ingleses fazem-no muito melhor do que nós, embora também sejam permeáveis, como se viu no caso da compra do Newcastle United pelo Fundo Soberano Saudita, Uhum. o escrutínio a quem compra, e o escrutínio ao dinheiro que entra e sai do setor. Não há de ser fácil, seguramente, porque já sabemos que no futebol entra muito dinheiro que é para lavar, não é? Isto é inevitável. Há gente que tem dinheiro, precisa de o passar com lexívia para depois poder utilizá-lo e então resolve metê-lo no futebol, pode tirar de outra maneira qualquer. E isto, sim, tem que ser sempre escrutinado. Isto é muito mais grave do que termos um Brentford desta vida a investir e a contratar jogadores na esperança de vir a ganhar campeonatos ou de vir a conseguir receitas para lhes poder pagar. Porque, no fundo, se não for assim, não há negócios. Não há nenhum negócio que comece com o dinheiro para poder garantir a sua viabilização. Não é? Isto não existe em nenhum setor da economia. Em qualquer setor da economia há a ideia do empreendedorismo, em que eu acho que isto vai dar, portanto vou investir. Se não der, eu perco o dinheiro. Percebo que tenha que haver um fundo de segurança para que não fique prejudicado quem não tem que ficar. Mas, ao mesmo tempo, serei sempre muito mais favorável ao escrutínio de quem entra no futebol, escrutínio a sério, coisa que em Portugal não é feita, ao escrutínio do dinheiro que entra no futebol. Estou a falar de duas coisas. Uma, as pessoas, outra, o dinheiro. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Para onde é que vai o dinheiro que sai? Não é? Eu não sou contra os agentes, por exemplo. Sou contra o third party ownership e por isso mesmo também a FIFA também é, e neste momento ele é proibido, embora haja muitas maneiras dissimuladas de o praticar. E isso Deixa-me dizer-te acaba uma por... coisa. Nesta percentagem já estão incluídas não só salários, como as percentagem para agentes. Sim, tudo Já bem. sabe. Isso Só acaba para por ficar ser... esclarecido. E os prémios, provavelmente, não é? Sim. Sim, sim. Mas depois já sou um bocadinho mais renitente a aceitar essa ideia de que não se pode investir para ter... Se eu agora, de repente, achar que tenho uma visão superior a qualquer um dos outros que estão no negócio e achar que vou investir na criação do Estrela das Avenidas, que já foi
um clube que aqui falei, aqui havia no basquete aqui há uns anos, havia os Estrelas da Avenida, pronto, este é ao contrário, é o Estrela das Avenidas. E vou investir porque acho que vou conseguir fazer desse clube um clube grande. Eu não posso ser limitado a uma porcentagem das receitas, porque senão não vou fazer nada. Não vou sequer nascer nem crescer. E este imobilismo é uma coisa que só interessa a quem está lá em cima, e por isso é que quem está cá em baixo votou contra. Olha, então eu primeiro, se calhar, começava pela expressão teto salarial, porque quando eu ouço teto salarial, o meu cérebro vai para um jogador não pode, ou uma jogadora, eu já estou a falar de jogadoras para contar uma história a seguir, não pode ganhar mais do que, vamos dizer, 10 mil euros por mês. E eu acho que não é disso que estamos a falar, ou seja, não é colocar um teto salarial em que os jogadores ou as jogadoras não podem ganhar mais do que X. É um teto coletivo, eu creio que nos esportes americanos também é assim. Pronto, se for um teto que diga que o jogador ou a jogadora não pode ganhar mais do que X, sou totalmente contra. E talvez uma das grandes asneiras que nós fizemos na Federação, portanto fizemos algumas, foi quando tentámos regular, ou regular não é a palavra, mas acaba por ser, tentámos resolver ou atenuar o desequilíbrio no futebol feminino, que naquela altura era enorme, pensando que se os clubes, os que tinham mais dinheiro, não pudessem contratar jogadoras ou pagar tanto às jogadoras, isso atenuaria o fosso. E foi, de facto, uma ideia que parecia boa no papel e que foi terrível quando foi executada, que me custou alguns dias de férias para tentar resolver do ponto de vista de comunicação e que nós andámos para trás, e não tem mal nenhum em quando não pensaste tudo sobre aquilo e o mercado todo achou que aquilo não fazia sentido e nós, em 3 a 4 dias, andámos para trás. Não sei se já estavas na Federação, Zé, tenho ideia que sim, mas não me lembro. Acho que sim que estavas. Já estavas, sim. Pronto, essa foi uma ideia que não funcionou, foi feita, obviamente, com a melhor das intenções, mas não funcionou e não fazia sentido. Portanto, para mim, regular, acho anti-natura dizer o fulano tal, o carpinteiro, o atleta, o que for, não pode ganhar mais do que X. Mas sou totalmente a favor, e já falámos sobre isso outras vezes, que sejam controlados os volumes que eu gasto. Eu, o clube, posso gastar e gastar apenas uma percentagem daquilo que eu recebo. Mas, e num bocadinho mais fundo, eu não acho que eu deva dizer ao clube que ele não pode gastar em jogadores. Eu acho que eu devo dizer 70% das receitas, 60%, 80%, essa percentagem sim igual para todos, mas depois cada clube tem a sua realidade. Se ele acha que deve gastar 80% em salários e depois poupar noutras coisas porque tem outras capacidades de poupar ou tem outras receitas, acho que deve ter essa liberdade de o fazer. Portanto, para mim, a percentagem que deve ser igual para todos deve existir, mas depois a nuance de como é que chegamos a essa percentagem, acho que deve ser livre. Acho que há outras coisas que ajudariam a controlar e a tornar o mercado sempre o mais equilibrado possível. O mercado aqui é o campeonato. Para mim, por exemplo, o número de jogadores que podem estar sob contrato é uma coisa sobre a qual nós devíamos ser, nós de futebol devíamos ser muito mais vigilantes e atuantes. Por exemplo, a situação do Chelsea neste momento, que tem jogadores não sei quantos, estão uns no Estrasburgo, outros não sei onde é que eles estão, é uma situação que eu acho que desregula o mercado. E se formos com detalhe, há de haver outros clubes onde isto também acontece. Nós, um caso diferente, mas temos nas camadas jovens também 3 ou 4 ou 5 clubes que têm um número tão grande de atletas da formação que isso também desregula o mercado. Aqui não estamos a falar de dinheiro, mas estamos a falar de talento e depois como é que o talento a seguir vai gerar dinheiro. Quando eles tiverem 18, 19, 20, 21 anos. Portanto, eu sou muito favorável a isso. Depois, acho que o mecanismo do draft, provavelmente na Europa nunca será aplicado, mas eu gosto dele, gosto dessa ideia. O que eu acho, onde o draft só funciona porque tens uma liga fechada onde todos os jogadores, antes de terem contrato com os clubes, têm contrato com a liga.
Sim, e não é só, mas não é só no basquete, por exemplo, no futebol feminino na América também acontece assim. A jogadora, e de repente, a melhor jogadora da universidade vai jogar de repente para o Utah, onde não há praia e não sei o que, aquilo é horrível para ela, mas é a vida. A última coisa que eu queria dizer sobre isto é, eu acho que vai chegar o dia, e é aí que eu acho que as coisas vão ter que chegar, em que a Europa vai proibir os clubes-estado de participarem. Porque isso é que está na origem de toda a loucura em que nós estamos. São clubes /países que gastam o que querem, fazem o que querem, e que esses sim não têm nenhum problema se aquilo não correr bem durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, até terem, um dia se calhar vão ter, mas por enquanto não se vê que tenham. E sim é que me parece que é uma coisa que já não faz Juridicamente não vejo como é que a Europa sim, pode proibir mas tu acabas sempre por fazer o que queres fazer. Claro que são desafios e são problemas, mas acho que se isso for um problema tão grande como eu acho que já é, um dia destes vais ter que fazer isso. Porque, por exemplo, eu ontem estava a olhar para os clubes que estão em primeiro na Champions e depois não fui ver, isto foi antes dos jogos, nem fui ver depois. Também não adianta que ainda faltam 3 jornadas. Mas não seria estranho se nos primeiros estiverem 4 ou 5 ou 6, 5 talvez, ingleses. E se isto acontecer 1, 2, 3, 4, 5 anos, o Barcelona estava não sei onde, no meio da tabela. Se isto acontecer 4, 5, 6 anos, de repente nós vamos dizer, a Champions não tem interesse nenhum. Porque os ingleses, lá com os seus clubes de Estado e com o dinheiro que vem não sei de Sabes que onde... isso não tem a ver com os clubes de Estado, até porque se fores a ver nos ingleses, o único clube de Estado que vai... Enfim, o Newcastle, inclusive perdeu com o Marselha. O que é o City? O que é o City? Sim, tens o City, mas depois tens o Arsenal, que não é a capital norte-americano, que está... Sim, ok, mas... Tens o Liverpool, que não é a capital norte-americano, de uma empresa que inclusive tem imensas franchises em desportos americanos também. Tens o Tottenham, que não é. Não é, mas... A questão aí é outra. A questão aí é a supremacia económico-financeira da Premier League, que é a Superliga. Em relação a todas as outras. Claro. Em relação a todas as outras. Claro. E voltamos também a outro tema que já aqui discutimos, e há a minha ideia de que muito pior do que a existência de uma Superliga, para nós portugueses, é a existência da Premier League dominante como ela está neste momento. Sim, vai continuar a ser. Mas nós fugimos à ideia do meu tema. Não fugimos. Fugimos porque estamos a entrar em coisas... A questão do teto salarial ou da limitação salarial a uma porcentagem das receitas da sociedade tem a ver com um compromisso que permita que haja concorrência leal entre todos os competidores. E a concorrência leal pode... eu não estou a dizer que sou favorável. Calma, teto jogador ou teto... Não é o jogador, é o total da massa salarial. Ok. Não há o jogador. Se é um jogador a ganhar 100 e os outros a ganhar 10. Pode haver. Aliás, quando dei-te o exemplo do Michael Jordan, é isso que acontecia. Ganhava muito mais todos os outros e baixou para reforçar a equipa naquela altura, porque sentiu que se ganhasse ia ganhar muito mais. Sim. E de facto ganhou muito mais. Ganharam 6 anéis na altura e ganharam muito mais. Nem foram, não foi ao sexto, ele já era campeão na altura em que fez isto. Mas não é isso. A questão é perceber, eu trago o tema que é para se perceber que há uma série de ações, que não é só a questão do teto salarial, como é evidente, mas é uma necessidade de um controle económico-financeiro, de regras claras em relação a todas as competições profissionais. Porque as competições profissionais não são um mercado igual aos outros mercados. Ou seja, todas estas regras são todas muito bonitas para o mercado de shampoos. E eu, que tenho uma marca de shampoos, quer ter a cota de mercado máxima. O máximo são 100%. Os outros, nem que tenhas que investir para isso e que tenhas que perder dinheiro durante em alguns momentos que perca dinheiro para conseguir isso. Ou de hambúrgueres, ou de outra coisa qualquer. No desporto, se não tiver adversários, se eu não tiver equilíbrio do outro lado, como tu estavas a dizer, agora ficam os clubes ingleses sozinhos, evidentemente que eu não vou ter a competição de sucesso. E esta é que é a questão. E, aliás, eu não vou buscar o futebol feminino na altura, mas essa foi uma grande discussão que tivemos lá dentro. Porque a questão tem que ser olhada pela parte esportiva e não só pela parte financeira. Ou seja, não é a parte financeira que vai resolver o problema da parte esportiva. Agora, a questão da credibilidade da competição. De tu teres, porque tens aqui patamares diferentes, de tu teres uma competição em que não há salários em atraso. Porque ninguém cumpre
porque não é justo tu chegares como chegavas em Portugal ao final de uma época, agora arranjam-se umas declarações e umas coisas, e os jogadores assinam algumas vezes documentos que nós sabemos que não são verdadeiros, enfim, aquelas coisas. Mas não há um controle eficaz de se dizer as tuas receitas correntes foram X, as tuas despesas correntes foram X, e tu tiveste um resultado de Y. Portanto, há uma outra situação maior... Isso resolve num país, eventualmente, não resolve em termos europeus. O que acontece é que nós temos que perceber... Não resolve esse equilíbrio na Liga dos Campeões. Não resolve esse equilíbrio na Liga dos Campeões, mas olha, ainda ontem vi, por exemplo, o Sporting ganhar e estar neste momento numa posição à frente de muitas outras equipas, apesar de agora ter 2 jogos dificílimos, vai a Munique, depois recebe o Paris Saint-Germain, acaba em Bilbao, se não estou em erro, é assim o calendário. O Benfica a mesma coisa. Não vais mais longe, o Liverpool a perder como perdeu, não é? O Liverpool, por exemplo, há uma questão provavelmente emocional que está ali associada, que não tem a ver com uma questão financeira. E o Liverpool investiu 300 milhões em jogadores. Sim, não tem a ver com dinheiro. Pronto, não teve a ver nada com dinheiro. Pronto. Mas é isso que ainda nos permite acreditar que não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Agora, o que eu estou a dizer é este mercado, o tema vem nesta assim, este mercado é um mercado com regras muito especiais, muito sui generis, não é um mercado igual aos outros. E, portanto, o haver um entendimento mais alargado, eu também não sou favorável a que as coisas sejam colocadas de forma unilateral. Devem ser debatidas, abertas, transparentes, e quanto mais agentes tiverem, digamos que, chamada concertação, não é? É quase a concertação social aqui dentro, mas é verdade, porque há interesse de todos. Há interesse dos principais agentes, que são os jogadores, há interesse dos treinadores, há interesse dos investidores. E, portanto, este entendimento tem que existir para bem da modalidade. E depois há uma outra coisa. Quando se entra neste tipo de discussão, tem que se também discutir a forma, não é só o modelo de financiamento financeiro da competição. É o modelo de sustentabilidade da competição do seu ponto de vista desportivo. Como é que aparecem novos jogadores para chegarem a este patamar? Como é que nós temos que ser solidários e perceber que temos que ajudar uma determinada estrutura, porque são eles que nos formam os jogadores para chegarem cá acima. Nós sabemos que nos Estados Unidos é um modelo com o desporto universitário, sabemos que na Europa é um modelo com os clubes. Não é? E, portanto, não são só as sociedades desportivas que têm o futebol de alto nível, mas também estamos a falar de tudo aquilo que é o futebol jovem, que é o youth futebol, que é fundamental para nós termos depois as competições principais, cada vez, ou todos os anos, com jogadores novos, que são esses jogadores que também atraem. O António dava-me um exemplo há bocado, que com menos de 30 anos ninguém se lembrava do Michael Jordan. Pronto, atraem novas figuras para a competição. E é aqui que eu acho que há um conjunto de regras que têm que funcionar e que não pode ser um mercado completamente aberto, sem regulação, ou seja, eu pago o que eu quiser e está feito e segue a festa. Não. Eu tenho que cumprir um conjunto de regras. Eu pago o que eu quiser, eu acho que não chegas lá. O liberalismo sempre teve reguladores. E o regulador tem que ser exigente. E o que se passa é que o que os ingleses estão a fazer perceberam que o que fica em causa no final é a imagem do seu próprio país. Independentemente dos investidores não serem ingleses, ou seja, não serem nacionais do UK. Eu acho que estás com uma visão demasiadamente benévola da coisa. Mas... Não estou. Porque tu noutros mercados que não têm este problema... Relativamente às intenções dos ingleses. As grandes companhias também já não são inglesas. Por exemplo, o mercado automóvel. O mercado automóvel, como nós sabemos, a Land Rover já não é inglesa. Não deixa de ser a Land Rover. Mas não é inglesa, que nós sabemos. E mais, portanto, podíamos continuar. Portanto, agora a regulação do próprio mercado tem que existir. É aí que o teto salarial entra. Eu não estou a dizer que sou favorável a que haja claramente um teto salarial, mas em que haja regras e que todos os agentes, obviamente, que concordo que os agentes têm que ser ouvidos e que quanto mais alargado for o entendimento, melhor, porque é bom para todos. Eu só para reforçar, sou a favor do escrutínio, sou a favor da regulação,
não sou a favor dessa... Vamos lá ver, eu percebo que a lei é cega, muitas vezes, a regra tem que ser absolutamente cega, como a justiça, a gente não pode aqui, de repente, distinguir entre um clube-estado que enterra milhares de milhões num projeto, quanto mais não seja porque precisa de os meter em algum lado e acaba por... lá está, temos um clube que é de um país em que esse país, através das suas diversas instâncias, faz acordos de patrocínio com esse clube e automaticamente sobe a receita, e subindo a receita sobe também a sua possibilidade de investir, por exemplo, em recursos humanos, e isto não resolve. Porque quem fica lixado aqui é o pequenino, é o clube que não tem uma companhia aérea, um turismo. Andava agora muito em voga, inclusive, não só em Inglaterra, como em França e como em Espanha, os acordos publicitários que foram feitos por clubes de topo com o Ruanda e com a República Democrática do Congo. Precisamente porque era dinheiro que vinha de origens mal explicadas, mas que, no entanto, está lá nos balanços. E e não é, com certeza, o Brentford que vai fazer um acordo Visit Ruanda nas suas camisolas, porque o Brentford não tem o mesmo apelo que tem um Arsenal, ou que tem um Barcelona, ou que tem seja quem for. E, portanto, o que eu acho que a gente tem que fazer... e embora eu perceba que seja difícil, até porque vai incomodar muito dos powers that be, o que tem que se fazer, mas isto é a minha visão da coisa, o que tem que se fazer é escrutinar o dinheiro que entra e perceber de onde é que vem esse dinheiro que entra, porque depois, lá está, o regulamento é cego, o regulamento não vai distinguir o dinheiro que entra do Ruanda, dos Emiratos, do Qatar, seja de onde for, do dinheiro que entra de um patrocínio legítimo e que é feito ao valor de mercado. Os ingleses, inclusive, eu acho que tens maneira de controlar isso. Sim, os ingleses introduziram lá uma regra que faz com que nenhum patrocínio possa ser incluído acima daquilo que é considerado o valor fácil, justo de mercado e tal, por aí fora. Mas, de qualquer maneira... Lá está. Isso depois vai nos anular aquilo que eu acho que é... Quem é que nunca jogou? Eu nunca fui, nem quis ser, nem tentei ser treinador de futebol. Mas todos nós jogámos futebol. Quer dizer, se calhar o Zé não, porque tinha mais que fazer. Todos nós jogámos Futebol Manager. Só ser um bocadinho e bem jogar. A grande coisa do Futebol Manager era pegares numa equipa de 4ª divisão e conseguires levar a equipa até à primeira. Como é que se faz isso? Tem que se investir. Sem investir não consegues fazer a coisa, não é? António, claro que tem que se investir, mas neste momento, tu tens um Arsenal que começou muito bem na época, não é? Que já não é campeão há 20 anos e que neste momento vai ser este ano. Pronto, tem 6 pontos de avanço, vamos ver o que é que vai acontecer, tem 6 pontos de avanço. Mas depois, os outros 14 a seguir estão separados por 9 pontos. Isto é um interesse da competição fantástico, ou seja, tu sabes que qualquer resultado é possível em Inglaterra. Pronto. Tens o Wolverhampton que está muito em baixo neste momento, mas tem 2 pontos. Mas a seguir, o 19º tem 10. E o Chelsea tem 23. Ou seja, são 13 aqui de diferença. Portanto, entre o último e o segundo, não é? Sim. O que é que acontece? Eles criaram condições, isto tem vindo ao longo dos anos, percebendo uma coisa simples, é que o sucesso da competição é o equilíbrio entre os concorrentes. Independentemente depois de quem ganha. Ganha o A, o B, o C. Ok, vão mudando. O ideal é ganhar muitas vezes. Porque a Alemanha também tem. E o Bayern esmaga tudo. Ganha 9 anos, depois perde um. Depois vai ganhar mais não sei quantos anos e depois vai perder outro. E até dá jeito de perder, não é? Porque senão nem sequer campeonato existe. Portanto, e isto é que eu acho que deve ser exemplo para nós percebermos que os pequenos nunca terão a dimensão dos grandes. Vamos ver. Com todo o respeito pelo Brighton, por exemplo, que foi o exemplo que tu deste há bocado, o Brighton nunca será o Manchester United. Não será o Manchester United. Mesmo que fica à frente do Manchester United no campeonato. Mas fica à frente, pode ficar à frente. Já ficou, e o Leicester já... Eles podem ser todos prontos. E nós lembramos, sei lá,
O Boa Vista. Anos 70, o Nottingham Forest nos anos 70 ganhou a Champions 2 vezes, não é? E o Aston Villa também. Uma delas apitada pelo António Garrido, pronto, aqui em Madrid. Pronto. O Leeds. O Leeds, o grande Leeds, pronto, tudo bem. O que nós temos que pensar é como é que se promove esse equilíbrio, ou seja, como é que os pequenos têm mais capacidade de criar problemas aos grandes. Esse é que é o segredo. E, portanto, estas medidas, e é por isso que eu hoje gosto de discutir, isto não é tipo Robin Hood, não é tirar aos grandes para dar aos pequenos. Isto não é roubar, não é tirar nada a ninguém. É criar condições para que a competição, porque o mercado desportivo é um mercado diferente do mercado de outros produtos, ou seja, é de outros mercados. Isso à União Europeia não, mas sabes que é evidente que algumas vezes nos dá jeito discutir as questões da livre concorrência, sim. do liberalismo, etc. Mas o liberalismo também não é um liberalismo selvagem. Não pode ser. Sim. Não pode ser. Pronto. E, portanto, é dentro disto que estas regras que até podem ser interessantes num determinado quadro, ou seja, num determinado país, e podem não ser adaptáveis a outro país. Uhum. Atenção. Agora, o não gastar mais do que as receitas, porque eu não sou contra que haja investidores e que tragam dinheiro. Essa questão dos Estados investirem, tudo bem. Não acho tudo bem. Mas é outro problema. Não, desculpa. Tu tens é que ter limites. Porque se não tiveres limites... aí que eu substituo a palavra limites para a palavra escrutínio. Escrutínio, pronto, chama-lhe escrutínio. Aqui são coisas diferentes. Limites não podes investir mais do que X. Não é mais do que X, não podes investir dinheiro sujo. São coisas diferentes. Desculpa, mas os limites têm limites a esse nível. Tem limites, tens que saber qual é a proveniência do dinheiro, obviamente. Não é? Tens que saber que esses contratos, por exemplo, que consistência é que têm? São contratos fictícios ou não? Porque é diferente tu teres um contrato com uma companhia aérea como a Emirates ou teres um contrato com uma companhia que eu criei 4 dias antes para fazer um contrato e para injetar dinheiro através de um qualquer fundo público. São duas coisas diferentes. Portanto, é evidente que o que acontece, por exemplo, em Portugal é muita conversa e como nós vemos, por exemplo, agora a situação com os árbitros, isto tem anos, tem 15, 20, 30 anos, nunca se aponta para a resolução das coisas, mas depois, quando já não é connosco, é com os outros, diz-se, ninguém fez nada. Não, ninguém fez nada porque, de facto, ao longo dos anos, nós nunca quisemos entendermos e percebermos que o modelo de gestão de uma competição profissional é um modelo de gestão diferente de qualquer outro mercado. E, por isso, todas estas, chama-lhe limitações salariais, chama-lhe entendimentos salariais, que é o ideal, é o entendimento entre as partes, em criar condições diferenciadas, porque se a competição for credível, se a competição for íntegra, os jogadores também beneficiam disso. Também beneficiam de uma imagem positiva da competição. Mas a competição e os clubes também beneficiam de uma imagem íntegra, de uma imagem solidária, inclusivamente, dos próprios jogadores. Basta só ver isto. Quer dizer, se alguém for apanhado nas apostas, é mau para a competição. Não é só para o jogador, ou para o treinador, ou para o árbitro. O que se passou hoje, o que se passou agora na Turquia... Na Turquia, sim. É péssimo para o futebol turco, para toda a imagem do futebol turco. Eu fui treinador na Turquia. Não são todos assim. As coisas não são... Mas, neste momento, vão pagar todos com a mesma moeda. Sim. Está tudo na mesma bola. E é isto que eu acho que nós, em Portugal... Ou seja, é isto que os ingleses estão também a precaver. Dizes que eu estou a ser bonzinho para eles, não, mas eles estão a pensar e antecipam uma série de questões que nós já devíamos estar a antecipar há muito tempo. Ok. Olha, eu não sei se vocês já conheceram a minha gata, mas vão ficar a conhecer agora. Porque eu sou alérgico, mas como isto hoje é um programa especial. Eu não tenho gata, tenho cão, mas está lá fora.
Só quer vir mesmo aqui para trás da minha cadeira, que é uma coisa que ela faz. Pronto. Isto cola bem É com capaz de o aparecer aqui. tema do António, acho eu. António, Pronto. exatamente. Acho que está na Olha, altura de pensarmos para o teu tema. Para hoje, sim, pelo vamos menos, embora. cumprirmos minimamente E horários. não ficaram a conhecer a minha gata, que ela só queria mesmo aqui um bocadinho da minha cadeira. Pronto, vamos passar, mudar de tema então e passar para a questão dos direitos. Porquê? Porque houve duas notícias esta semana que foram relativamente relevantes a este nível, e há uma notícia que continua a não chegar, que é a notícia do acordo relativamente à transmissão do próximo Campeonato do Mundo para Portugal, coisa que, se calhar, as pessoas ainda não sabem, e eu não quero ser de maneira nenhuma alarmista, mas ainda não há. Isto é, nós hoje, e nós estamos a gravar hoje, é dia 27 de novembro de 2025, Sabes não quantos temos... mercados faltam? Não te sei se- dizer, não sei Pronto. quantos mercados faltam. Sei que falta um dos que falta é o nosso. Neste momento não há sequer ainda Porque normalmente acordo para nós ser transmitido. estamos em novembro. Ah, Normalmente o que a FIFA e a UEFA fazem é eles começam pelos mercados que interessam, portanto, aqueles onde eles vão fazer se calhar 70%, 75% do que têm que fazer ou até mais, e depois vão aos outros, uhum. porque os outros vai estar a discutir coisas que são... Sim, é possível que acabe por se fazer. Aliás, eu creio que o Mundial nos últimos anos e o Europeu têm custado Mas, às televisões portuguesas cerca de 10 milhões de euros, que depois mas, ou acabam mas por o dividir tema... entre elas. Mas de qualquer maneira o tema não é esse, e deixa-me Não, mas, explicar mas, o é, tema. mas é importante para as pessoas. Acho que falaste numa coisa boa, num tema que não se fala muito e que é bom ter noção que se alterou imenso e nos últimos anos foi difícil. Houve alguém que comprava a cabeça e depois foi difícil negociar com os canais abertos Uhum. têm cada vez menos dinheiro, pronto. Esse é um tema. Pronto, mas eu já lá ia chegar, porque primeiro queria Uhum. falar das duas notícias que aconteceram esta semana. Uma delas foi a vitória da Paramount nos mercados inglês e alemão relativamente ao próximo quadriénio de Liga dos Campeões. A Paramount comprou os direitos da Liga dos Campeões para o quadriénio 2027-2031 em Inglaterra e na Alemanha, sendo que a Paramount não é um canal de televisão, não é? E nós, neste quadriénio, só para que possamos ter a noção, a Liga dos Campeões em Inglaterra vai ser vista através daquilo que a Paramount decidir fazer, que ainda não se sabe o que é que vai ser, e da Amazon Prime, que vai continuar a ter, na Prime Video, vai continuar a ter a primeira escolha de todas as jornadas. Na Alemanha, igual, Paramount mais Amazon Prime com primeira escolha. Em Itália, a Paramount foi a jogo, mas não ganhou, forçou a Sky a subir a proposta, e isto levou a que a Sky mantivesse os direitos da globalidade, sendo que a Amazon Prime, na Prime Video, também tem primeira escolha. Em Espanha continua na Movistar, em França continua na Canal Plus. E o que é que isto nos diz? Fala-me aqui de uma ofensiva E o valor das... subiu. O valor subiu. 37% em Inglaterra, 40% na Alemanha, 30% em Itália, 14% em Espanha, manteve-se na França, e manter o valor em França é uma vitória, porque, se bem nos lembramos, aquilo que aconteceu em França foi a Liga ter que avançar para a criação do seu próprio canal de distribuição, porque deixou de haver canais com dinheiro para pagar os direitos. Bom, isto fala-nos de uma ofensiva dos canais de streaming que a UEFA, tal como a FIFA, achou que poderia transformar numa espécie de negócio global, isto é, a expectativa que havia para não Mais este do que campeonato do ofensiva, mundo. deixa-me só dizer isto, mais do que ofensiva, eu acho que a coisa deve ser colocada mais ao contrário, ou seja, um incentivo Sim. da Sim, UEFA sim, e sim, sim. da Era o que eu FIFA ia dizer. A UEFA e a FIFA tinham a fazer expectativa esses de, parceiros para dentro. neste quadriénio de Liga dos Campeões, e não já neste Mundial de 26, mas no Mundial de 2030, que, vamos lembrar-nos, é aquele que nós vamos organizar juntamente com Espanha e Marrocos, de conseguir fazer um negócio para o streaming global, isto é, de conseguir vender. Como é que isto funcionaria? Vamos imaginar uma Netflix, uma Prime Video, uma dessas grandes companhias de streaming, Compra tudo. comprar para o mundo inteiro e fazer, e todos nós termos que ver naquela plataforma. Ora, tanto quanto se percebeu, já por aquilo que aconteceu no próximo Isso quadriênio foi da o que a Liga dos DAZN fez Campeões, no Mundial de Clubes. não, isso foi diferente.
Foi um bocadinho diferente. O que a DAZN fez no Mundial de Clubes foi, não havia ninguém para comprar, e havia ali 1.000 milhões de euros, e então resolveu-se a questão. Do ponto de vista do consumidor foi exatamente igual. Sim, do ponto de vista do consumidor foi igual. Do ponto de vista do consumidor foi igual. Do ponto de vista do negócio, não, isso foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. O que é que aconteceu? Aconteceu que a UEFA já percebeu que não é melhor vender assim, que é melhor vender para cada mercado em separado, porque fez muito mais dinheiro, tanto que os valores cresceram. Qual é que é o problema, e isto visto da nossa perspectiva, nós, mercado pequenino, 10 milhões de alminhas que aqui estão, e cada vez vão tendo menos dinheiro para pagar. É que os mercados pequenos não têm estes valores. E isso é o que nos diz a segunda notícia da semana, que é a notícia da rescisão do contrato entre a DAZN e a Liga Belga, ou melhor, a tentativa de rescisão do contrato por parte da DAZN para a Liga Belga, porque a DAZN comprou, estava na expectativa de conseguir revender aos canais de televisão e não conseguiu chegar a acordo com ninguém. E isto, porquê? Porque não há dinheiro. Porque a Bélgica, tal como nós, é um país com um mercado pequeno, onde as pessoas, aqueles que ainda pagam para ver, porque cada vez mais há pessoas a reagir ao absurdo que custa ver futebol, é verdade, pela pirataria, aqueles que ainda pagam para ver não chegam para sustentar aquilo que são as necessidades do mercado. E isto, do meu ponto de vista, a nós, portugueses, que gostam de futebol e que ainda vão pagando para ver futebol, é um problema, porque estamos neste momento, lá está, e daí eu chegava agora à tal conclusão, estamos ainda sem acordo para o próximo Campeonato do Mundo. E vocês perguntam, mas será possível que não vejamos? Eu acho que não vai ser possível, obviamente vai acontecer alguma coisa daqui até lá, seja a FIFA baixar, e quando chega ao fim os mercados mais pequenos acabam por facilitar e vender por menos, e eu acho que os nossos canais também estão a jogar muito por aí. Estão à espera que... Como? Jogam sempre nisso, não podem jogar em mais nada. Sim. Ou então acabará por acontecer alguma coisa, ou o governo chega-se à frente, ou enfim, alguma coisa há de acontecer e pelo menos o governo chega-se à frente, já não existe. Não sei se chega ou não chega, não sei se é assim ou não é. De negociação de direitos, tu sabrás 1000 vezes mais do que eu só sei o que me vão dizendo e o que vou lendo, nunca comprei nem vendi, de maneira que gostava de te ouvir sobre isso e gostava de ouvir o Zé também, mas sobre aquilo que é o novo panorama da negociação de direitos a nível global, que é uma coisa que era o futuro e afinal parece que já não vai ser, e isto vai dar lugar à manutenção do mesmo, mas com uma diferença, é que os grandes mercados vão ser, como em tudo o que é liberalismo, aliás, os grandes mercados vão ser cada vez mais beneficiados e os pequenos mercados vão ficar, como sempre, a definhar. Deixa-me só tentar dizer 2 ou 3 coisas sobre isso, antes de passar ao Zé. A vantagem do futuro é que tu não sabes se vai ser ou não. Portanto, isso é uma das coisas. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Portanto, pode não ter acontecido agora, mas pode acontecer no próximo ciclo. Se tu fores ver, e tu sabes isso, eu não tenho aqui os números, mas se nós compararmos o número de plataformas de streaming que já têm os direitos, por exemplo, que teve nesta última década com o que tinha antes, já havia um número muito razoável de plataformas de streaming que tinham direitos das competições europeias na Europa. E, portanto, isso é uma coisa que tem acontecido. O que faltava acontecer, e que já se dizia que ia acontecer, e tem acontecido, aliás, temos visto várias notícias sobre isso, não tanto no mercado europeu, mas mais no mercado americano, é os Netflix e os amigos todos dos Netflix começarem a ter mais desporto e usar o desporto e não apenas a ficção, as séries e os reality shows que também já passaram para dentro, é uma praga, também já passaram para dentro dessas plataformas. Mas também o desporto em direto poder ser um serviço que eles, no fundo, compram e oferecem para tu pagares. A UEFA, e eu acho que bem, mudou. Havia um intermediário aqui no meio, não é? Durante anos houve uma empresa aqui no meio que era quem vendia os direitos. Isso mudou e passou para uma empresa norte-americana. E isso foi, do meu ponto de vista, um sinal também de que queriam agitar outras águas e não apenas as águas do costume, que no fundo eram as televisões,
depois as televisões premium e vá lá uma plataforma ou outra de streaming já mais sedimentada na Europa. Eu acho que isso é isso que faz, isso e a alteração de formato. Acho que a alteração de formato, que não foi só uma alteração de formato, foi também uma penetração em meses onde antes não havia competições europeias, portanto, janeiro e fevereiro, que faz com que um programador de televisão, quando olha para aquele conteúdo, ele já vê conteúdo em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Portanto, no fundo, é um conteúdo que já tem 9 meses em que tu tens sempre jogos ao longo, não todas as semanas, mas muitas semanas tu já tens. É muito diferente do ponto de vista do apetite, além de ser diferente também no número de jogos, é muito diferente do modelo que existia antes. E à partida parece que este modelo, pelo menos ele parece, há mais oscilações na classificação, ele é mais excitante do que o anterior de grupos, em que à quarta jornada tu tinhas praticamente tudo resolvido. E, portanto, a UEFA pensou bem no formato, pensou bem no calendário e agora também está a pensar bem a vender. Qual é o problema? Se calhar está a pensar bem demais. E ao pensar bem demais, está a tornar mais difícil a vida para competições como a nossa e para países como o nosso e como o belga. Nós Isso sobre ainda a Bélgica, é outra camada da coisa, sim. portanto, a Bélgica nós já tínhamos falado aqui, portanto, nada disto é a novidade é que aconteceu, portanto, nós aqui creio que há 3 semanas ou 2, tínhamos falado que isto podia acontecer e agora aconteceu. E ainda não é definitivo, porque parece que ainda pode haver ali uma conversa. E o governo chegou-se à frente. E o governo chegou-se à frente, porquê? Porque isto aconteceria no meio da época, portanto, com os clubes a fazer o seu orçamento, a contar com aquele dinheiro, e de repente não haver dinheiro. Portanto, imagina-se o drama que isto podia ser. Eu acho que porque é que isto é mau para Portugal? Porque quando uma empresa como a DAZN, que está no nosso mercado, pela segunda vez, portanto, já aconteceu em França, agora acontece na Bélgica, por uma razão ou outra. Aqui é porque no contrato dizia que se não colocasse aquilo em 2 sítios, podia sair, uma coisa, pelo menos é o que se lê. Seja o que for, não é bom para uma empresa que está no mercado fazer acordos contigo e depois, por uma razão ou outra, eles acontecem só mais ou menos. Sendo que eu creio, Luís, e corrijo-me se souberes que eu estou enganado, mas acho que não estou, que a DAZN na Bélgica não tem canais televisivos, tem só mesmo a plataforma de streaming. Eu creio que sim, eles tinham um acordo com a Media Pro, que também, e eles, os dois juntos é que tinham os direitos, depois agora saiu a Media Pro e ficaram eles sozinhos. Portanto, para mim, são 2 danos colaterais para Portugal complexos. Um é dizer que 84 milhões na Bélgica aparentemente não é negócio. Portanto, para quem aqui chegou algum dia a achar que podiam ser 300, pronto, dá que pensar. E, por outro lado, se uma das empresas que nós achamos que poderia vir aos direitos de Portugal dá estes sinais de fraqueza e, ao mesmo tempo, de instabilidade, isso também é uma má notícia para nós. Para mim, isto só me leva a pensar que eu acho que os franceses, sem querer, podem ter acertado. E vocês sabem que esta é a minha posição. Portanto, eu acho que se não for este ano, é daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, tu ficares nas mãos de uma empresa qualquer que pode ter os seus problemas e que de repente deixa de pagar ou que muda de ideias, não é o caminho. Portanto, o caminho é tu teres a tua própria plataforma, teres os teus próprios clientes, gerir os teus próprios clientes e, muito importante, tu conseguires, do ponto de vista de comunicação e da explicação do que é um clube e do que é um campeonato, dizer aos teus adeptos que se tu pagares, em vez de pirateares, este dinheiro para ver estes jogos, é esta plataforma que, by the way, é minha, é da Liga, é dos clubes, é minha, então eu vou ter dinheiro para ir buscar mais jogadores. E o jogo que tu vais ver vai ser melhor. E poder fazer coisas combinadas e cruzadas, se tu tiveres um bilhete de época, se calhar tens um desconto para ver os jogos, para fazer um mundo de coisas que se tu tiveres na mão da DAZN ou de outra DAZN qualquer, tu nunca vais poder fazer, porque nem sequer conheces os teus clientes. E hoje em dia nós não vivemos no tempo em que não sabemos nada dos nossos clientes.
Eu não acredito em atividades económicas em que tu sabes zero sobre os teus clientes. Não acredito nisto. Acho que isto não é o presente e para acabar com a tua ideia de futuro, eu acho que não vai ser o futuro, embora, como eu disse no início, ninguém sabe o que é que vai ser o futuro, mas se eu tiver que dizer alguma coisa, eu vou dizer que isso não é o futuro. Portanto, olhemos para a Bélgica, olhemos para a França e façamos o que a França está a fazer. É um caminho, sem dúvida. O Luís já tinha, aliás, o Luís já tinha abordado isso aqui. Agora é assim, nós somos um mercado, e o exemplo da Bélgica é um exemplo que nos tem que preocupar. Obviamente, porque é um mercado muito idêntico ao nosso, né? A nível de população, a nível de ranking, nós somos ligeiramente somos superiores, mas não muito superiores. Estamos a falar de um lugar de diferença de ranking, a nível de imagem também. Em relação a outros mercados, acho que há aqui uma diferença, vocês podem me corrigir, que digamos que eles conseguem exportar com muito mais facilidade o seu produto, e nomeadamente conseguem exportar o seu produto para uma zona do globo que entre a China e a Índia tem 4 bilhões de pessoas, ou seja, tem metade da população mundial. E isto nomeadamente a Liga Inglesa, não é? Que sabe-se a quantidade de adeptos que a Liga Inglesa tem. Aliás, eu agora, às vezes que tenho viajado para aqueles lados, é uma loucura em relação à Liga Inglesa. E em relação aos jogadores, é uma loucura em relação ao Cristiano Ronaldo. Quer dizer, é a Liga Inglesa e o Cristiano Ronaldo. Nós não fizemos nada com o Cristiano durante estes 20 anos, a esse nível, nem fizemos nada, apesar de dizermos que estamos a promover a nossa liga como a liga do talento. Algumas vezes eu acho que é mais a do talento, não é? Estamos lentos e não tem talento, mas tem talento. Estamos a brincar, mas é verdade. E eles não. E agora, o que se está a ver, por exemplo, é que a própria Liga Saudita vai aproveitar a imagem do Cristiano em termos futuros. Isso é mais do que claro. Isso custa muito dinheiro. Não. Isso não custava muito dinheiro. Isso não custava nada muito dinheiro. As coisas têm que ser feitas a seu tempo e nos momentos próprios. Portugal, neste momento, a Liga Portuguesa não é vista em lado nenhum do mundo. A Liga Portuguesa não é vista pelas comunidades portuguesas no mundo. Zé, mas a Liga também não achava que, se calhar, algum jogador fosse a coisa mais importante. Portanto... Não, mas tem que se acompanhar. Estás a dizer o exemplo francês, e os franceses entraram nunca achei. Um processo de ruptura. Nunca senti a Liga um nós jogador. Temos que perceber a evolução, nós temos que perceber a evolução do mercado e perceber que os jogadores e os grandes jogadores passaram a ser marcas também, não é? Que começou com o Beckham, mas que passaram a ter uma dimensão diferente. Portanto, acho que nós vamos ter grandes dificuldades, não tenho dúvidas nenhumas que vamos ter grandes dificuldades. Vamos ter aqui um desafio brutal às capacidades dos nossos clubes de se terem que entender. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. O que está a passar na Bélgica vai ter consequências para toda a gente, e, portanto, vai ter consequências para nós, e este vai ser um teste, claramente. Era aí que eu ia acabar, Zé, era aí que eu ia acabar. Pronto, mas podes acabar, eu só dou a dica. Para a semana, por acaso, há uma cimeira está marcada, acho que é para dia 13, uma coisa assim, uma cimeira de presidentes. E houve esta semana uma reunião na Autoridade da Concorrência também sobre a proposta que a Liga tinha apresentado, o draft de proposta sobre como é que se divide o dinheiro da centralização. Basicamente, acho que devem ser mais coisas, mas assim, para sintetizar, deve ser isso. E é exatamente aquilo que o Zé está a dizer, nós estamos aqui, nós somos apenas 3, aqui cada um à frente do seu computador em casa, e tiramos tempo da nossa vida para nos preocuparmos com isto. E porque gostamos e porque achamos que é importante e falamos nos temas. Será que os presidentes que vão à cimeira vão conseguir perceber que isto é tão mais importante do que o VAR, os 2 centímetros, ou não sei, essa coisa toda que cansa e que faz com que nós ainda estejamos na posição em que estamos, não sei, miraculosamente no ranking, porque nós, de facto, a nossa incapacidade, dessas pessoas, perceberem o que é realmente importante e conseguirem conversar é espantosa, porque ela dura. Eu, desde que me lembro o que é o futebol, portanto, se calhar já vou dizer 30 anos, pronto, o Zé provavelmente há mais. A incapacidade das pessoas sentarem à mesa e de conversarem e de perceber o que é realmente importante e de tomarem decisões é verdadeiramente fantástico em Portugal. É inacreditável. Se isto fosse uma coisa que se pudesse exportar, nós estávamos ricos.
Porque as pessoas não se Mas, conseguem entender. mas repara, Luís, tu nesta altura, inclusivamente, infelizmente, há uma guerra da Rússia com a Ucrânia, Sim. mas mesmo Nós estamos assim, mais atrás. em termos de ranking, ainda, pelo menos o caso da Rússia, aproveitas o caso da Rússia não está cá, porque a Ucrânia, coitada, está com a situação em que está, No mas fundo, a o Rússia não está apelo, cá. o Mas A apelo Rússia nós, também já estava em quebra antes da guerra, de qualquer maneira. eu sei que estava, mas a Rússia não estava em quebra antes da guerra. Okay? A Rússia não estava em quebra antes da guerra. A Rússia esteve atrás de nós, começou a recuperar e pronto, eu bem sei que eu trabalhei na Rússia há muitos anos, mas sei bem o nível que eles tinham e o potencial que têm. Também o sítio onde, para voltar ao teu primeiro tema, onde o dinheiro era tudo dinheirinho que não tinha qualquer suspeita. Não, mas o dinheiro ali é, repara, por exemplo, o Zenit é da Gazprom, o dinheiro vem da Gazprom, toda a gente sabe que vem da Gazprom. No nosso caso, o dinheiro vinha dos comboios. Mas tu não te esqueças que a Rússia tem O Lokomotiv, atenção, creio que é dos poucos que está autorizado a negociar. A Gazprom, por exemplo, não está, não é? Tu tens ideia de quantos funcionários é que tinha os comboios da Rússia? Os comboios da Rússia têm quase 1 milhão de funcionários. Não brinques, é uma empresa com quase 1 milhão de pessoas. Interessa mais a Bélgica, porque era da Bélgica que estávamos a falar, e eu fui, enquanto vocês estavam a falar, fui aqui ver. E, de facto, só para confirmar, a Bélgica tem praticamente o dobro do nosso PIB per capita. Portanto, quando estamos a falar da capacidade que as pessoas têm para pagar para ver futebol, se os belgas não podem, muito menos nós. Mas é só o mercado poderemos. interno, António. Sim, eu estou a falar do mercado interno. Pronto, e portanto, e fechamos. Nós, com a dimensão que temos que passar para um mercado global. Sim. Global, porque somos 10 milhões ou são 11 milhões e temos mais umas comunidades, temos muito pouca gente, nós temos que estar numa comunidade global, inclusivamente, potenciando isso, porque hoje jogamos há muitos anos, há muitos anos que jogamos todos os anos uma final europeia, pelo menos, de campeonatos jovens, de sub-15, sub-17, sub-19 ou sub-21, já há muitos anos que jogamos sempre, constantemente, toda a gente no mundo sabe que há muito talento em Portugal. E depois temos uma política para cima em que 70% dos jogadores não são portugueses, tudo bem, ou não são formados localmente, são jogadores estrangeiros que não podem servir as seleções nacionais. E não nos conseguimos entender e dizer assim, não, nós temos de facto de ser uma liga com talento, temos que exportar esse talento e temos que exportar esse interesse de todos os outros. E temos que melhorar o espetáculo. Temos que melhorar. Mas isso voltamos a bater na mesma tecla. Se queremos que isto seja visto no estrangeiro, o espetáculo tem que ser melhor. Portanto, agora, tem que ser melhor, tem que ser menos... temos que deixar de dar tiros nos pés, a lançar suspensão permanente para cima do espetáculo. Enfim, aquelas coisas todas que nós fazemos agora mal. Vamos ter um problema. Só discordo em relação àquilo que disseste, é que o segredo para a coisa seja fazer como fez a Arábia Saudita e aproveitar a imagem do Cristiano Ronaldo, porque não eu acho que em Portugal não há dinheiro para pagar ao Cristiano Ronaldo. Portanto, e não creio que ele faça isso por segredo. Altruísmo. Eu não falei em segredo, nem falei em altruísmo, nem falei nada disso. Disse que há 20 anos atrás as coisas já estavam a mudar e era visível que estavam a mudar. Ok? Vamos ver quando é que é a geração do Beckham e quando é que isso tudo começou. Okay? Portanto, nós não conseguimos, ao longo destes anos, perceber. A questão do Cristiano com a Arábia Saudita tem 2 anos, tem 3 anos. Não é de agora. Portanto, o que eu digo é muito antes disso. Sim. Agora esquece. É muito antes disso. Portanto, eu não estou a dizer que esse era o segredo. O que eu digo é, nós há muito tempo que tínhamos pensado nestas coisas. O Figo e o Rui Costa. Para mudar. Exatamente. O Figo também foi bola de ouro. E claro. O que é o Figo? E o Figo hoje é um assessor direto do Presidente da UEFA. Não é? E tivemos equipas, porque hoje diz, nós temos uma seleção fantástica, nós somos os melhores do mundo. Espera aí, mas nós já tivemos seleções com jogadores individualmente ao nível destes. Zé, ou a geração do Figo, do João Pinto. O João Pinto foi um jogador brilhante. Os melhores jogadores que nós temos da nossa liga são os que jogam agora nas outras ligas. Portanto, é o Bruno Fernandes, é o Bernardo, porque esses são os jogadores. Os jogadores passam muito depressa quando deixam de jogar. Quando deixam de ser jogadores, aquilo é um fósforo.
e tu de repente já são outros. Curiosamente, Luís, falaste aí de dois, um deles não jogou na nossa liga, que é o caso do Bernardo, e o outro jogou por acidente, porque já tinha sido lançado em Itália quando foi recuperado. Isso acontece cada vez mais. Mas tens o Cancelo, tens uma série de... O João Neves, por exemplo, o Vitinha, o Nuno Mendes, são jogadores que é fácil colar a imagem da Liga Portuguesa de uma forma consistente. Claro. Ao talento deles. Eles são jogadores que todos os dias estão no mundo inteiro. Todos os dias. Ou no Instagram, ou a jogar. Olha, e falar nisso, vamos para o teu tema. António, vamos acabar para o tema dele, só para eu finalizar. Isto tudo começou em 95, quando foi a sentença do processo Bosman. 95, passaram 30 anos. Certo. 95, passaram 30 anos. E continuamos a pensar como se fosse antes dos 30 anos, quando eu tinha discussões com a Liga na altura, em que achavam que eram os donos do mundo. Passaram-se 30 anos e continuamos a pensar que quase não é da mesma forma. Felizmente houve evolução. Não é da mesma maneira, mas é parecido. Mas é muito semelhante. É parecido. Mas 30 anos na história não são nada, não é? Na história sim, também é verdade. A história é enorme. De uma vida é muito tempo, mas na história... Eu ia só aqui ao futsal, portanto, ao futsal feminino, como disse no início. Estive a olhar aqui para um dado curioso. Foi em 2018. Houve uma coisa que é os Jogos Olímpicos da Juventude, que foi, creio que na Argentina, e nós fomos à final com o Japão, creio que foi com o Japão, e ganhámos essa competição. O coordenador do futsal na federação já era o Jorge, o coordenador técnico já era o Jorge Brás e ainda é. O treinador desta seleção era o Luís Conceição, é agora o treinador que está da equipa que está no primeiro Mundial que está acontecendo nas Filipinas. Depois fui ver as jogadoras, 5 das jogadoras que estiveram nesse processo, portanto elas não foram todas a essa fase final, foram 3, mas 5 delas estão agora nesta seleção passados 7 anos e 3 tiveram medalhas, a Fifó, a Leninha e a Martinha. Das 10 medalhadas na altura, 60% são internacionais há hoje. Uma começou a jogar futebol, deixou o futsal, foi para o futebol, joga no Famalicão, e houve 3 que desistiram, que também é uma realidade, infelizmente, muito comum no futsal, e não só no futsal, na prática feminina. Jogadoras que estiveram a este nível em 2000. Eu diria na prática do desporto não profissional. Não é? Sim, mas aqui já estás num nível tão grande, tu metes a vida pela frente. Que tu ganhas já medalhas, não estás a falar de estar naqueles clubes pequenos, já eras numa seleção e mesmo assim 30% dessas 10, portanto 3 em 10, desistiram. Seria interessante do ponto de vista de história e de perceber melhor este fenómeno, saber de cada uma porque é que desistiram, a história de cada uma. Mas Zé, lembras-te perto daquelas taxas que nós tínhamos de dropout, que todos os anos andavam à volta dos 30%, portanto 3 em 10 é exatamente 30%. E eu só trouxe isto, primeiro porque eu acho que é um marco importante, e vocês sabem que para mim tudo o que é feminino, desporto feminino, e estamos bem também no handball, no basquete, no vôlei, além de já estamos bem há muitos anos no atletismo e no judo, por exemplo. Mas eu trouxe isto porque 2018 para agora, e nós já nos apurámos para os quartos de final, e se calhar vamos chegar a meias finais e bastante nas meias finais, onde tudo pode acontecer. Isto demora muito tempo. No futebol e no desporto em geral, mas no futebol, no futsal, as coisas demoram muito tempo. É preciso investir muito nas camadas jovens, é preciso investir muito em estabilidade. Eu não acredito que com instabilidade se consiga alguma coisa no desporto. Quando eu digo estabilidade é, durante anos a fio, muitas vezes o mesmo roupeiro, o mesmo médico, o mesmo fisioterapeuta, obviamente os mesmos treinadores, muitas vezes o mesmo dirigente e, sobretudo, acima, muitas vezes a decisão de gastar dinheiro ali. O que é gastar dinheiro em desporto, em seleções? É dar condições e dar dias de treino, dias de estágio. E era sempre um momento engraçado do ano quando se fazia o orçamento da Federação, que é no fundo quem paga estas coisas. Tudo isto dá, o Zé já se está a rir, tudo isto dá, obviamente, todas estas seleções dão prejuízo, só há uma seleção que dá lucro na Federação,
que é a seleção de futebol masculino. Então era os treinadores a pedir... eu vou exagerar, os números não são estes, obviamente cada seleção tem números diferentes, mas a pedir 100 dias de estágio e nós, o pessoal da gestão, a dizer, 100 não dá, mas se calhar 70, 80, vamos lá ver como é que isto é. No caso do futsal e no caso do feminino, a criar tudo coisas que não existiam, seleções sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, para que os jogadores e as jogadoras, quando chegam depois a esta idade de jogar no Mundial, elas não cheguem lá com 10 jogos com a camisola da seleção, mas cheguem lá com 70 ou com 80. E é isso que depois, no momento em que está 2-1 e é preciso gerir o 5-4, tudo aquilo que elas já jogaram e que elas já treinaram vai aparecer nesse momento. E nesse momento, obviamente, não vais ganhar sempre, porque há outros que fazem a mesma coisa que tu fazes, mas vais estar sempre muito perto de ganhar. Portanto, acreditando nisso, acreditando no investimento, acreditando na estabilidade e colocando o dinheiro, quando ele existe, nos sítios certos, estás mais perto de fazer coisas. Portanto, basicamente era isto que eu queria trazer aqui, porque acho que o futsal em Portugal há de ser sempre um dos melhores exemplos dos últimos 15 anos do que foi feito. Eu quero reforçar isto. O futsal feminino é uma excelente entrada para o futebol. Ou seja, quando há muita gente a pensar, não pode ser futsal e futebol, não são nada incompatíveis, são altamente compatíveis. O Brasil é um exemplo há muitos anos disso, dos jogadores começarem a jogar futsal, até no futebol masculino, e irem para o futebol a seguir. Aqui até nas zonas mais interiores do país, onde há menos praticantes, é muito mais fácil criar equipas de futsal e, portanto, poderem jogar, além das condições climatéricas, não é? Terem muito menos frio, melhores condições entre os pavilhões, etc. Principalmente quando são mais pequeninas. Portanto, é muito importante que isso aconteça. E, por exemplo, uma seleção em ano de competição, uma seleção, por exemplo, masculina, agora que estamos a falar temos o sub-17, uma seleção destas em anos de competição tem mais de 100 dias de estágio. Nós não temos, algumas vezes, a noção do que aqui está, da logística que está. Eles são estudantes, têm que ter acompanhamento escolar. Portanto, há uma logística muito grande. O trabalho dos clubes, portanto, há muita gente envolvida para depois se poder jogar, por exemplo, um jogo final, não é? Há muita coisa feita e isso é fantástico. E no feminino também. Portanto, este espaço do futsal, é bom que se dê dimensão, porque o futsal é uma modalidade de grande importância para o próprio futebol. E então, no interior do país, e no litoral também, mas no interior do país, em que temos muito mais dificuldade em ter equipas em termos praticantes, era muito importante que fosse reforçado. Eu acho que vocês têm razão. E mais não digo. E vamos finalizar. Não é todo o meu tema, a sério. Não, futsal não... O futsal visto como o futebol, percebes? Visto como uma entrada no futebol. Tudo aquilo que estás a dizer, mas não é atividade à qual eu me tenha dedicado o tempo suficiente para ter uma opinião estruturada. Claro. Vou fechar, mas vou primeiro dizer que este foi o último programa da primeira série. Atingimos os 10 programas mais o programa experimental, portanto, os 11. Não, foram 11 mais 11 mais 1. 11 mais 1. 11 mais 1, então já estou eu enganado. Já temos um jogador. Já temos um suplente, já temos o público como 12º, exatamente. É isso. Vamos fazer agora um break, um intervalo, durante o mês de dezembro. O Sexta-feira a 3 vai voltar a 9 de janeiro, se não estou em erro, foi a data que nós acordámos. Vamos parar 5 semanas. Desejar a todos um Feliz Natal, umas excelentes entradas, um bom ano, um ano de 26, o melhor possível. Vamos finalizar bem 25 e entrar em 26 com o pé direito. E nós, no dia 9 de janeiro, prometemos cá estar e trazermos um grande tema, não temas diferentes, mas temas novos, que tenham esta possibilidade de discutirem e de poder ouvir estes meus dois amigos e podemos ter aqui o nosso contraditório. E pedir à malta, sobretudo no YouTube, mas também no Substack, que é ou no Spotify, ou onde quer que vejam ou ouçam o Sexta-feira à 3, malta que sinta falta, que expresse
que apareça, que comente, que diga, epá, estamos cheios de saudades e tal. Ou então não. Epá, não apareçam mais. Não, e que critiquem, porque nós estamos a fazer isto mesmo com essa intenção de haver contraditório, porque somos 3 pessoas que nos respeitamos entre nós, mas que temos opiniões diferentes muitas vezes. E isso 26, é muito bom. Isso é muito 26 vai ser aquele ano em que nós vamos ver o Tadeia com aquelas câmaras de comentador, todo contente, quando o Roberto Martínez erguer o caneco de campeão do mundo. Não. 2 golos do Nuno Mendes. Espero que erga e tenho... 2 golos do Nuno Mendes e um golo do Pedro Neto. É o que eu acho. Espero que Portugal seja campeão de tudo e mais alguma coisa, porque sou português como vocês são. Não, câmaras de comentador não creio que vais ver, porque não creio que seja isso é geração Z, pá, é só depois. Olha, e eu que não sei o que é que estarei a fazer, não sei. Se calhar até posso estar a comentar, logo se vê. É lá. Fica a dica. Fica a dica, que não se sabe, logo se vê. Um bom Natal a todos aqueles que passaram aqui pelas 11 mais uma edições do Sexta-feira a 3 e até 2026, não é? Obrigado. Um Feliz Natal, um abraço. Um abraço.